Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Afinal de contas, o que é o trumpismo e como ele imagina a história dos Estados Unidos? O vídeo de hoje é mais uma entrevista aqui no canal, onde eu recebo de volta o professor Arthur Dávila, professor de História dos Estados Unidos da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para bater um papo, dessa vez, a respeito do trumpismo e a imaginação histórica. O Arthur já esteve aqui no canal para falar a respeito do Velho Oeste no imaginário americano, uma entrevista que foi bastante legal e eu vou deixar aqui um card para que vocês possam conferir. Dessa vez ele está de volta para falar justamente sobre o trumpismo, mas mais especificamente sobre a imaginação histórica do trumpismo, ou seja, os vários momentos da história dos Estados Unidos que são mobilizados por várias alas que compõem a base de apoio do atual presidente e como a recorrência a esse passado ajuda a dar legitimidade ao grupo político que está no poder. Não preciso nem dizer que essa conversa está maravilhosa, eu tenho certeza que vocês vão gostar de acompanhá-la. Então já deixa um like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita, compartilhe esse conteúdo com um amigo ou uma amiga e considere se transformar num membro apoiador aqui do canal. O membro apoiador do canal assiste aos vídeos com antecedência, tem acesso a vídeos exclusivos, entre outras vantagens, tudo isso por menos de $1. Beleza? Então, bora pro vídeo. Arthur, boa tarde, tudo bem? Tudo certíssimo. Seja bem-vindo novamente aqui ao canal. Quem não sabe, o Arthur já participou aqui do canal com uma entrevista falando sobre a pesquisa que ele desenvolveu ao longo da sua trajetória acadêmica, sobre o Velho Oeste, né, e o imaginário, o Oeste no imaginário americano. Uma entrevista excelente que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. E agora está voltando com um desafio, diria eu, um pouco maior. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo certíssimo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando contigo, meu cara. Eu que agradeço. O nosso papo de hoje, como eu já adiantei na apresentação aqui do vídeo de hoje, vai ser sobre o trumpismo, mas mais especificamente sobre o imaginário histórico do trumpismo, né? Quais são as alegorias, as representações, eventos históricos que o trumpismo mobiliza. Acho, Arthur, que antes da gente começar, talvez seria interessante você explicar pra gente o que pode ser entendido como trumpismo, né? Muitos caracterizam como uma espécie de fenômeno político ou um fenômeno cultural, e ao mesmo tempo, o que distingue ele de outros movimentos para ter um selo próprio? Bom, é difícil definir o trumpismo, né? Porque se trata de um fenômeno, assim como o bolsonarismo no Brasil, assim como o fenômeno do Milei na Argentina, né? Que reúne coisas que não são necessariamente novas, mas que tem um formato bastante inédito politicamente, né? Porque, por exemplo, no caso norte-americano, a gente está falando pela primeira vez de um movimento de extrema-direita de massas nos Estados Unidos. Tá? A gente pode pensar, por exemplo, na Ku Klux Klan lá da década de 20, né, a segunda clã, mas mesmo que ela tenha sido um fenômeno de proporções bastante grandes dentro da política americana, ela não chegou a se conformar como um fenômeno massivo, como é o trumpismo. Além disso, evidentemente, tem toda essa uma espécie assim de uma obsessão tipológica, né? As pessoas estão tentando assim identificar, bom, o trumpismo é um tipo de fascismo, é um populismo reacionário, é uma mera expressão americana de um reacionarismo mais antigo, enfim. É uma discussão que eu particularmente não me sinto muito confortável para fazer no sentido tipológico, porque eu acho que ela não está resolvida e abriria uma outra seara de problemas para nós. A gente pode definir de forma mais simples um pouco, né, o trumpismo, sobretudo, como sendo um fenômeno profundamente reacionário. Eu acho que isso é o início de toda a conversa possível sobre o trumpismo. Ele é um fenômeno profundamente reacionário, não é só conservador no sentido americano tradicional, de defesa, né, do livre mercado, do governo pequeno, das hierarquias sociais tradicionais, enfim.
né, aquele conservadorismo tipo da National Review, né, que foi muito forte ali, sobretudo um conservadorismo mais temperado também por uma aceitação dos direitos civis, né. O trumpismo ele é profundamente reacionário. Reacionário no sentido literal de reação a algo, né, não é só uma pecha, assim, um adjetivo político, né. Ele é uma reação, sobretudo, a algumas coisas que têm acontecido nos últimos 30, 40 anos nos Estados Unidos. Em primeiro lugar, é uma reação de sujeitos profundamente ressentidos. Então, o ressentimento me parece ser um dos afetos que mais mobiliza a base trumpista. E é um ressentimento que tem tanto a ver com o ressentimento do povo, digamos assim, né? Ou seja, das pessoas, sobretudo de classe média baixa ou dos altos estratos da classe trabalhadora, aquela zona cinzenta entre um e outro, né? Que se ressentem das elites, sobretudo as elites das costas, então as elites cosmopolitas, as elites multiculturais, as elites, né, bem educadas, que muitas vezes olham com desprezo para essas populações, né, sobretudo da chamada Middle America, né, o meio, para lembrar daquela série The Middle, que é exatamente sobre isso, né, o meio, né, que muitas vezes olham veem com maus olhos, né, a religiosidade popular, etc, etc. Então tem um ressentimento para cima, e que foi um ressentimento que, justificado ou não, ele cresceu muito pós-crise de 2008, porque se trata de a crise de 2008, ela não acabou, tá? E a gente está falando aqui de sujeitos também que vivem de contra-cheque a contra-cheque, profundamente endividados, sem amparo social, tendo que trabalhar 2, 3, 4 empregos para conseguir manter um mínimo assim de vida, né? Sujeitos de regiões onde, por exemplo, as indústrias foram embora, regiões que não eram necessariamente pobres, mas que foram empobrecendo. Então tem todo aquele Rust Belt, né, que vai do meio oeste ali ao estado de Nova York, regiões tradicionalmente mais pobres, com partes do sul, ali as montanhas Apalaches também, e que movem esse ressentimento para cima, tipo, essas elites só ferraram o país. Mas há também, evidentemente, aí, sobretudo em relação aos apoiadores brancos do Trump, que são a grande maioria, muito embora nessa última eleição ele tenha feito um voto substancial entre os latinos e os negros, que é o ressentimento contra, sobretudo, os handouts, como eles chamam, né? Aquelas políticas públicas de assistência para pessoas mais pobres, de cor, principalmente, que para eles são pessoas que furaram a fila, supostamente furaram a fila, né? Eu não acho isso, evidentemente, pessoas que estão jogando sujo, que estão roubando emprego, que estão atrapalhando, digamos, o livre mercado de trabalho, etc., etc., e que se converte, muitas vezes, num supremacismo branco ainda mais explícito. E não é um supremacismo branco igual o que era o da Klan, por exemplo, igual o que era dos confederados, mas não deixa de ser uma espécie de supremacismo branco movido por um ressentimento de quem acha que perdeu um mundo. Isso é muito nítido no trumpismo, assim, essa ideia de que, bom, nós perdemos um mundo. Tem um livro, eu me esqueci o nome da autora agora, mas se chama Strangers in Our Own Land, que é de uma socióloga, se eu não me engano, em que ela fala isso, né? Esse ressentimento de vários americanos médios, brancos, de cidades pequenas, que se imaginavam no topo de uma hierarquia, digamos assim, e que agora se veem como estranhos em suas próprias terras, em sua própria terra, o que é um exagero, evidentemente. Não estou dizendo que esse sentimento ele é ancorado numa realidade material objetiva, mas ele funciona como um motor político. Mas há também uma reação contra os próprios direitos civis. E aqui é muito interessante ver, por exemplo, que certos ideólogos trumpistas têm comentado, penso aqui no Christopher Rufo, no Charles Kirk, o pessoal da Heritage Foundation também, que é um think tank próximo ao trumpismo, né? Inclusive escreveram aquele projeto 2025, né? Exatamente. Não, o projeto 2025 faz parte desse ecossistema reacionário que alimenta o trumpismo, né? Sim. Onde eles já falam abertamente em mover o relógio para antes de 1965. Acabar. Esse ataque que a gente está vendo agora às políticas de inclusão e diversidade, a teoria crítica de raça, aos direitos LGBTQ, faz parte de um plano maior de reverter
a própria política de direitos civis, e, obviamente, é uma reação à própria imaginação paranoica, né? Aliás, é uma reação que conforma uma imaginação paranoica, que aí sim é parte da direita americana. Né? Se a gente vê, por exemplo, o que acontece ali nos anos do Obama, né, com o Tea Party, todo questionamento em relação ao nascimento dele, os delírios sobre ele ser um agente comunista, socialista. Eu mesmo vi quando estava lá, né, um cartaz assim, que era o Lenin, o Stalin e o Obama. Fica assim, meu Deus, Deus do céu. Mas é um tipo de manipulação política, né, para apresentar o primeiro presidente negro norte-americano, que era um cara bem de centro-direita, não tinha absolutamente nada de socialista ali, como um agente comunista. Evidentemente que isso tem a ver com a raça do Obama. Isso tem a ver com a percepção de que um presidente negro ele é inaceitável para o establishment. E por isso que não é coincidência que o Trump, que é um supremacista branco, tenha se seguido a presidência do Trump tenha seguido a presidência do Obama. Então, o trumpismo, ele, ao mesmo tempo que ele é muito novo em sob certos aspectos, né, porque é um movimento de massa de extrema-direita, estima-se que hoje pelo menos 25% dos eleitores do Partido Republicano sejam trumpizados, tá? Ou seja, sejam da causa mesmo, né, e a gente pode, se a gente aumenta para os simpatizantes, que não são necessariamente tão fanáticos, esse número vai certamente a 50%. E que acompanha esse processo de migração do próprio Partido Republicano para a extrema-direita, né, com o expurgo das suas aulas mais moderadas. Além disso, para finalizar, né, o trumpismo ele também se caracteriza por uma lógica de pilhagem do Estado. Quem colocou isso muito bem foram dois autores, o Dylan Riley e o Robert Brenner, um texto chamado Sete Teses sobre o Capitalismo Político, se eu não me engano, é o nome do texto, onde eles mostram muito bem, né, como, na verdade, não só o Trump usa o Estado para enriquecer a sua família, então o Estado passa a ser mais um negócio, passa a ser mais um empreendimento do Trump, como aquela imagem que nós podemos ver muito bem na segunda posse dele, dos bilionários, ali, o Elon Musk, o Jeff Bezos, com acesso direto ao Estado. Uma coisa que era mais moderada, um pouco, né, no primeiro mandato, havia um certo pudor em relação a isso, e que agora é uma política realmente de trazer o setor privado para dentro do Estado, para brilhar o Estado, para enriquecer o setor privado e acabar com todo o resto de regulamentação que ainda existe nos Estados Unidos e todo o resto de assistência social que ainda existe nos Estados Unidos, para redistribuir grana para cima. Então, o trumpismo ele também ele é muito inédito, porque ao mesmo tempo que ele tem uma base muito forte popular, que imagina o Trump como um apoiador da classe operária, que vai resgatar os anos de ouro e tal, tu tem, por outro lado, né, um apoio massivo dentre a hiperclasse dominante, né, o 0,00001%, digamos assim, do capital americano para o Trump. Que aí faz com que seja essa política ambígua, né? Tu tem ao mesmo tempo o Stephen Bannon, que se apresenta como um herói das classes operárias, um nacionalista, um populista, que é, inclusive, bastante virulentamente crítico do Musk, e tem o Musk. Né? Porque o trumpismo ele faz esse movimento de pinça, assim. Como isso vai terminar, eu não sei. Mas é justamente isso que dá essa característica inédita ao fenômeno. Eu tenho observado e gostaria de saber se você concorda com essa minha perspectiva de que existem dois grupos de apoio que compõem o trumpismo, principalmente nessa segunda versão, que é justamente uma direita nacionalista cristã e agora o Vale do Silício e as grandes big techs, né? E o que as une, de certa maneira, é essa ojeriza ao que eles chamam de Big State. Por parte da direita cristã, nacionalista, inclusive pautado em teorias da conspiração, sobre as mais diversas perversidades que são feitas em nome do Deep State, e por parte das Big Techs, as regulamentações, né? Então, assim, o Big State no sentido do Estado inchado, né? E que a grande dificuldade do trumpismo, do Trump, na verdade, para manter essa banda tocando, né, é justamente fazer com que essas duas alas andem conjuntamente.
E aí, nesse aspecto, você acha que a questão da imaginação histórica, a questão de buscar elementos históricos e inventar um passado, né? Você falou muito bem essa questão de voltar para antes de 65, né? Que é você voltar antes do Civil Rights, né? É, essa visão de um mundo onde as cidades eram segregadas, né? E o homem branco podia viver feliz, tendo a sua casa com o emprego que sustentava a família. Isso é algo que aproxima esses grupos? É interessante essa pergunta, né? Porque na verdade eu não penso, eu acho assim, eu acho que a direita nacionalista, cristã ou não, né? Ela tem uma relação com o passado muito mais orgânica do que o pessoal do Vale do Silício. Né? E o Trump, evidentemente, o Trump é um cara absolutamente iletrado em termos históricos. Ele não é um cara assim que, ele não é um Obama, ele não é um Reagan, sabe? Que eram caras que pelo menos pretendiam ter um verniz de conhecimento histórico dos Estados Unidos, volta e meia fazendo analogias, né, com o seu momento, com momentos anteriores. O Trump, ele usa a história meio que um freestyle, assim, né? E o Vale do Silício, eu acho que, sinceramente, assim, um cara como o Musk, por exemplo, para usá-lo como símbolo disso tudo, ele não está interessado no passado. Ah, inclusive, ele se projeta como um criador de futuros, né? Para quem o passado é absolutamente, assim, obsoleto, anacrônico e tal. Então, quando a gente fala em imaginação histórica trumpista, é legal a gente perceber que, na verdade, para vários setores do trumpismo, o passado e a história não importam, o que reflete, de certa maneira, um movimento das próprias sociedades de capitalismo tardio para longe da história, uma míngua de historicidade, digamos assim, para usar o termo do Jameson lá. Mas para uma ala do Trump, e o Trump ele meio que joga com essas duas coisas, né, para uma ala do trumpismo, não uma ala do Trump, uma ala do trumpismo, o passado é fundamental, mas de um jeito que a gente poderia definir como vago, como dessubstancializado, porque o próprio lema, né, Make America Great Again, para ele ser potente, para ele ser poderoso, ele tem que ser vago. Ele não pode dizer, não, nós vamos voltar para tal momento, nós vamos voltar para tal momento histórico. Né? Nesse sentido, ele é muito mais um ideologema, ou seja, ele concentra a ideologia trumpista numa frase, que por isso que é uma frase que ganha uma adesão tremenda, né, faz um sucesso, talvez seja o slogan mais bem sucedido da história norte-americana, mas ele precisa dessa ambiguidade sobre, bom, quando a América foi grande. Então eu me lembro que eu estava vendo um vídeo de um town hall durante as eleições, que eu acho que foi na CNN, que eles estavam entrevistando eleitores, né, e tinha um rapaz negro, trumpista, dizendo que para ele a América foi grande durante a luta pelos direitos civis. Ali foi a última grande explosão americana, que o Luther King era um conservador, pró-constituição, e aí, obviamente, tu tem outros vídeos, né, de outros trumpistas para quem, bom, não, a América foi grande no século XIX, a América foi grande na virada do XIX para o XX e tal. Mas justamente porque cada um pode projetar nesse ideologema os seus próprios desejos e anseios, eles transformam em algo muito poderoso. Então, assim, para entender, em primeiro lugar, a imaginação histórica trumpista, a gente tem que entender, assim, eles não estão fazendo uma mobilização da história com grandes intelectuais, com um projeto historiográfico trumpista. Eu acho que isso não existe ainda. Se vai existir ou não, né, ficará... ainda não sabemos. Tá? Mas eu não acho que exista, por exemplo, não tem como um fascismo clássico um filósofo. O Mussolini tinha um Gentili. Ou mesmo na Alemanha nazista tinha um quadro de historiadores próximos ao partido nazista que davam um amparo aos delírios sobre o Terceiro Reich, sobre o arianismo e tal. Isso ainda não existe muito bem. Tu tem esses think tanks, né? Tu tem esse ecossistema reacionário, mas eles não são necessariamente formados por grandes intelectuais, eles são formados por colunistas, opinadores e tal. Então, acho que essa é a primeira grande coisa. Assim, a imaginação histórica trumpista ela é muito vaga e, por isso, ela é uma mixórdia. Se a gente pega um documento que, para mim, é o que até agora sintetiza um pouco a imaginação trumpista, que é o relatório 1776, que foi lançado ali nos estertores da primeira administração Trump,
como uma espécie de guia para as escolas, né? Ele é muito interessante, porque ele é um documento francamente reacionário, isso não há dúvida. Ele constrói a história americana como uma história da luta entre os valores de 76 e uma série de inimigos que se repetem, só mudando de forma. Tá? Então, sei lá, é o comunismo, é o progressivismo, agora é o identitarismo, mas eles colocam nessa lista de inimigos os confederados. Então, isso já é uma mudança em relação aos padrões conservadores habituais, né, de terem, pelo menos assim, fazerem certos elogios, superficiais ou não, ao Sul pré-guerra civil, ao reconhecer a validade da causa confederada, mesmo condenando nominalmente a escravidão e tal. Então, isso é uma mudança, né? E nesse mesmo documento, o Martin Luther King é escolhido como um herói americano. Da mesma estatura para eles, né, de um Reagan, por exemplo, ou de um George Washington, um cara que lutou pela Constituição, pelos valores da Declaração de Independência. E o Martin Luther King era odiado pelos conservadores até pouco tempo. Continua sendo por uma ala, né? Uma ala ainda não aceita o Luther King como um herói americano, né? Mas isso é muito interessante, porque isso marca, por exemplo, uma mudança em relação aos padrões conservadores habituais. A incorporação do discurso de Gettysburg, do Lincoln, como um documento fundante da própria democracia contemporânea estadunidense, que não era algo também padrão dos conservadores. Tá? Então, tem esse aspecto, por exemplo, de uma espécie de aceitação mínima daquilo que o Slotkin, né, o Richard Slotkin, que é um grande crítico cultural historiador americano, chamou de uma imaginação liberal, junto com Stephen Ham, que aceita o progresso, que aceita a incorporação das minorias, que aceita minimamente uma democracia formal, né, que vê em 1776 a fundação de uma democracia, não somente de uma república, que vai melhorando os seus problemas ao longo do tempo, né, uma espécie de narrativa progressista da história americana, não no sentido de esquerda, mas de que progressos são feitos ao longo desse tempo. Mas, por outro lado, se tu vai para a base trampista, isso muda. Aí nós vemos bandeiras confederadas, aí nós vemos apelos, né, aos heróis da Guerra Civil, nós vemos os apitos de cachorro, né, esse supremacismo branco difuso, e o Trump também faz parte disso, depois eu vou falar um pouco sobre isso, né, o que justamente dá esse caráter meio de bricolagem, digamos assim, a imaginação histórica trumpista, e é um caráter que, claro, nós como historiadores, a gente fica querendo corrigir, mas vocês estão loucos, vocês não podem elogiar Martin Luther King e usar a bandeira confederada. Mas não é isso que importa. O que importa para eles é uma política, é uma performance. Né? É uma performance para a constituição de afetos, para a interpelação ideológica dos sujeitos, que com isso vem, digamos, a sua lealdade aos Estados Unidos do Trump renovadas. Então se trata de uma política, sobretudo de impor uma visão que eles chamam de patriótica da história, que nada mais é aí sim do que o velho excepcionalismo americano com novas vestes, digamos. Isso é muito interessante, e você falava aqui de uma tentativa de afastamento, né, em relação aos confederados, e eu vejo em alguns lugares, inclusive, a tentativa de associar o Partido Democrata, né, aos confederados, o que não é historicamente incorreto, Claro. mas é anacrônico, né, porque o Partido Democrata de hoje já não é mais o Partido Democrata de antes, né, inclusive quem defende os confederados e a bandeira confederada, como você mencionou, são justamente a base republicana, né, que vão na frente dos monumentos, defendê-los para que eles não sejam retirados, né, e tudo mais. Agora, então, eu acho que é bom tu pegar esse gancho assim, Marcos, porque, por exemplo, dois dos principais autores hipertrampistas, que é o Dinesh D'Souza e a Ann Coulter, que são fazem parte desse ecossistema reacionário já há tempos, né? Ambos escreveram livros assim pseudo-históricos de condenação do Partido Democrata, como se o Partido Democrata do século XXI fosse o mesmo do XIX. E aí, jogando nas costas do Partido Democrata a Ku Klux Klan, a Confederação, a violência da Guerra Civil, que é uma maneira, digamos, de limpar a barra dos conservadores.
Tu cria uma imagem chapada de presente e passado e diz, olha, o Obama, na verdade, faz parte do partido que queria manter a escravidão de forma perpétua nos Estados Unidos. Enquanto que o Trump, não, o Trump é do partido de Lincoln. Tá? Isso, claro, isso para nós que conhecemos a história americana, isso é um absurdo, isso é falso, né? Mas para o sujeito médio ali que consome essas coisas de forma muito fragmentada, né? Isso tem um apelo muito forte, que permite que esses republicanos se apresentem uma vez mais como estando do lado correto da história. Sem dúvida. Bom, mas pelo que você está me falando assim, não existe então um grande ideólogo ou um grande filósofo que tenha, pelo menos, conseguido se transformar numa versão oficial, né, do que o partido necessariamente imagina sobre o passado, mas que existe sim um descompasso entre o que uma elite trumpista pensa e o que as camadas mais populares do movimento do trumpismo acabam defendendo, né? Então é possível dizer que muitas das forças que movem o trumpismo de fato já existem historicamente há muito tempo e o trumpismo é uma maneira de reorganizar essas ideias e canalizando, sobretudo, esse ressentimento, porque eu achei muito interessante a ideia justamente não dar ao passado uma cara única, porque quem está descontente com o presente mira para o passado que quiser, né? Então, assim, esses descontentamentos, eles já possuem um lastro histórico, e aqui tentando até fazer um paralelo com o que a gente vê no Brasil, né? Existe o bolsonarismo, mas muito do bolsonarismo ele é movimentado por lemas, inclusive, do próprio integralismo, né? Que já estão presentes na nossa história, como Deus, pátria e família, e assim por diante. Então, o desafio dessa, se é que tem alguém pensando nisso, é justamente pensar um passado que articule essas duas esferas, ou você acha que não existe essa preocupação? Quanto mais impreciso, melhor? Eu acho. Bom, a primeira parte da pergunta, né, a gente pode responder que sim, os elementos que compõem o trumpismo fazem parte de uma tradição política americana. Há uma longa história de reacionarismo violento nos Estados Unidos. Tá? E que é uma história que, a partir dos anos 60, ela foi sendo meio que escanteada, digamos assim, por uma tradição liberal, né, que via, finalmente, sobretudo no movimento cheio de civis, ali, o ápice da democracia americana. O neoliberalismo progressista dos anos Clinton e Obama também tratou dessa história de uma maneira como se faz parte de um passado muito chato, muito triste, mas agora não, agora os Estados Unidos aqui somos uma nação multicultural, né, democrática, onde ambos os lados políticos aceitam determinados valores como fundamentais e tal. Mas a verdade é que existe uma tradição reacionária americana muito forte, muito forte. Se a gente quiser, a gente pode remontá-la ao Calhoun, lá na década de 30 e 40 do século XIX, né, uma tradição secessionista, de respeito ao que eles diziam aos direitos da minoria, né, em detrimento dos direitos das maiorias, uma tradição, obviamente, supremacista branca, que vai se reinventando ao longo dos anos, né, e uma tradição, sobretudo, de desconfiança em relação à democracia de massas. Sim. Tá? Porque a democracia de massa era vista como a usurpação daqueles que deveriam, de fato, governar os Estados Unidos. Então, tem um caso famoso, que é o golpe de Estado na cidade de Wilmington, em 1898, né, quando os supremacistas brancos invadem a prefeitura local, expulsam o prefeito, que era de uma aliança entre republicanos e populistas, do Partido Populista, né, do velho Partido Populista, negros e brancos, porque viam naquele governo um atentado à raça anglo-saxônica, que não deveria ser submetida àquilo e tal. Isso para não mencionar, evidentemente, a Ku Klux Klan da década de 20, a terceira clã que lutou contra o movimento de direitos civis e tal, os conselhos de cidadãos conservadores que se seguiram a clã, né, que eram esses grupos de pressão para não deixar certos bairros serem, na visão deles, né, invadidos por pessoas de outras raças e tal. Então, há esse reacionarismo assim, subjacente à história americana, e que é um reacionarismo ligado não só ao supremacismo branco, mas ao conservadorismo político.
Só que, e aí a segunda resposta, a segunda parte da pergunta, né? A resposta à segunda parte da pergunta, só que como tu não pode hoje necessariamente abraçar esse legado em larga escala, embora alguns setores do trumpismo até façam isso, mas eles são minoritários aqui, então tu precisa fazer justamente essa operação que eu mencionei antes, tu precisa dizer, não, a culpa da Ku Klux Klan é do Partido Democrata, nós republicanos não temos nada a ver com isso, que é um uso cínico do passado. Uso cínico, não é só falso, ele é cínico do passado. Falso ele não é, né? Porque afinal de contas, de fato, a Ku Klux Klan era um braço armado do Partido Democrata, mas não é o Partido Democrata atual. Então, assim, é por isso que esse passado trumpista, o passado que o Trump reivindica, né, e que o trumpismo reivindica, ele tem que ser focado em certos momentos mais ou menos unânimes da história americana. A fundação, o Lincoln, o Martin Luther King, porque tu não tem como reivindicar Calhoun, tu não tem como reivindicar Alexander Stephens, tu não tem como reivindicar o Velho Sul, embora alguns setores conservadores ainda o façam. Ou pelo menos não reivindicar da maneira como era antes. Tu até pode fazer assim, aí também, novamente, o cinismo, né? O Trump dizer, não, os nossos heróis que lutaram na Guerra Civil, temos que proteger esse legado, esse patrimônio, nossa nação é uma nação de heróis e tal, temos que proteger as estátuas de Robert E. Lee, porque elas falam de um passado glorioso americano e tal. Mas esse é o máximo que tu pode fazer, sem dar o passo seguinte, que é reivindicar abertamente o reacionarismo americano com toda a sua violência. Porque daí tu vira Ku Klux Klan. Ou tu vira essas figuras que, por exemplo, nos anos 90 ali emergiram com muita força no cenário político americano, como Pat Buchanan, Samuel Francis, né, esses grupos de intelectuais e políticos, para quem toda a modernidade americana era uma história de decadência de um momento ideal, que era o momento pré-guerra civil. Mas esses caras, eles eram abertamente supremacistas, ou pelo menos abertamente reacionários, né? O trumpismo, até para manter sua base, ele não pode necessariamente dar esse passo de maneira tão óbvia. Então, daí a importância do apito de cachorro. Daí a importância, por exemplo, do Trump em 2020, fazer um discurso de campanha em Tulsa, no Oklahoma, que foi o cenário de uma das maiores violências antinegras da história americana. Claro que ele não vai reivindicar essa violência, ele não vai dizer, olha, o que aconteceu aqui em Tulsa é bonito, é legal, nós, americanos brancos, temos que ter orgulho disso, porque ele vai ser processado, parte da base não vai aceitar, vai criar um problema gigantesco de relações públicas, pelo menos, com o Partido Republicano. Mas o fato dele ir fazer um comício em Tulsa, aí dá o apito de cachorro. Sim. É mais ou menos como a questão da saudação que o Elon Musk fez. Já pouco importa se ela é ou não é uma saudação, mas quem quis entender como que tenha sido, entendeu, né? Escutou Claro. o barulho, né? Porque justamente a gente também, o trumpismo é um fenômeno das redes sociais também. E em rede social, a gente sabe muito bem, pro bem e pro mal, a performance é algo fundamental. Sem dúvida. Porque, sobretudo, a performance que gera choque e que pode ser reproduzida de forma viral, que acabou sendo o que aconteceu com o Musk. Então, gostando ou não, atacando ou não, né, condenando ou não, todo mundo reproduziu aquele vídeo dele. Inclusive eu, nos meus stories do Instagram lá. Porque essa política é feita de forma performática. Então, assim, só que como tu fazes isso de uma forma ambígua, é o famoso se colar, colou. Porque se não colar, se as pessoas ficarem, porra, velho, tu não pode fazer uma saudação dessas, tu não pode fazer tu não pode falar, por exemplo, que havia pessoas boas dos dois lados em Charlottesville, tu não pode fazer um troço desse, tu vai dizer, não, mas peraí, eu não estou defendendo o nazismo, eu não estou defendendo o fascismo, eu não estou defendendo a supremacia, eu apenas fiz um comentário, vocês é que entenderam do jeito que vocês quiseram. Então essa ambiguidade, como o próprio lema, né, do Make America Great Again, é fundamental para o sucesso do trumpismo. Porque se ele se abre para aquilo que alguns querem que ele seja, de fato, um movimento supremacista explícito, a chance dele não ser, a chance dele deixar de ser um movimento de massas é grande. Sim. Bom, agora vamos tentar só organizar aqui uma questão que nós estamos pleiteando há algum tempo aqui, que é essa ideia de imaginação histórica, né?
o que seria essa imaginação? O que você entende por imaginação histórica e como que ela se articula na questão política, Uhum. né? Ela serve para legitimar determinadas ações ou legitimar determinados grupos? Explica aqui um pouco para a gente esse conceito. Claro. A ideia de imaginação histórica eu tomei emprestada de um historiador, história intelectual, né, que não trabalha com nada disso que a gente está falando aqui, que é o Hayden White, um livro chamado Meta-História. E para ele, imaginação histórica, digamos assim, de forma mais simples, é uma maneira, por exemplo, de sintetizar tanto representações do passado, ou seja, como nós representamos determinados passados, como determinados grupos representam determinados passados, como também questões relacionadas às políticas de tempo, como passado, presente e futuro se organizam dentro dessas representações, e dos movimentos socioculturais, políticos, etc., que usam essas representações, e também qual o lugar da história, digamos, socialmente falando, que esses grupos vêm. Então, não diz respeito somente a como determinados eventos são imaginados, mas como determinados eventos são imaginados, como se temporaliza a experiência contemporânea, como se dá um lugar à história nessas sociedades. Então, é algo que transcende a pura e simples narração, representação, interpretação dos eventos. Um passado prático, né? É uma espécie de passado prático, né? Os sujeitos olham para trás e perguntam o que a gente faz com isso. Sim. E a imaginação, evidentemente, aí, isso é algo recorrente na teoria política, né? A imaginação não deixa de ser um elemento fundamental para a ação. Para agir, o sujeito tem que primeiro imaginar o porquê da sua ação. Porque a ação sem imaginação é simplesmente algo destrambelhado, algo que não faz sentido, algo que pode dar errado. E aí a gente vê a importância, por exemplo, da imaginação histórica trumpista no 6 de janeiro. No 6 de janeiro, a invasão do Capitólio, uma tentativa, na minha opinião, de golpe de Estado, e que depois o próprio bolsonarismo reproduziria aqui no Brasil. Então, coincidentemente, né, no 8 de janeiro, então a história de vez em quando é bastante irônica, de forma cruel com a gente, mas a imaginação, por exemplo, se tu vai lá, tu vê as imagens do 6 de janeiro, e aqui eu acho que as imagens são muito poderosas, né? Tu tens bandeiras confederadas, por óbvio, né? Tu tem bandeiras de 1776, das 13 colônias, tu tem pessoas usando os chapéus tricornos, tipo do George Washington, tu tem pessoas vestidas de soldados de várias épocas americanas, tem uma guilhotina que foi levada até lá, né, eles botaram na frente do Capitólio, na calçada. Por quê? Porque a imaginação trumpista, ela recupera o mito da América insurgente, o mito dos Estados Unidos insurgentes. Essa obsessão com 1776, ela não diz respeito somente a documentos, como a Declaração de Independência, ou ao ato de separação com a Grã-Bretanha. Ela diz respeito, sobretudo, a uma imaginação dos norte-americanos, dos estadunidenses, como sujeitos insubmissos sempre. E que estão sempre a um passo de pegar as armas e se levantarem contra governos tirânicos. A própria reaparição da palavra tirania, né? Tu via isso muito no 6 de janeiro, né? Nós estamos lutando contra a tirania, nós estamos lutando contra a tirania que quer nos roubar a eleição, porque também a própria ideia de tirania é muito difusa, porque não diz respeito a um tirano de fato, a um regime político autoritário de fato. Tirania é tudo aquilo que se interpõe entre a vontade de um sujeito que é ressentido, que acha que perdeu o mundo, e a sua ação. Então é uma confusão entre liberdade e licenciosidade, né? Que é muito característica, na verdade, da experiência que os brancos conseguem liberdade nos Estados Unidos. Então, o 6 de janeiro é lapidar nesse sentido, assim, de uma imaginação de que, bom, nós somos um país de insurgentes, de revolucionários, né? E, de fato, é um país que foi fundado por uma revolução, então isso não está errado necessariamente. E aí tu junta o mito de 1776 com a segunda emenda. O direito de portar armas e que é uma leitura muito recente, né, desse direito irrestrito, porque não era necessariamente a leitura anterior. E aí tu tem justamente essa ideia do verdadeiro patriota como alguém que está pronto para pegar em armas contra governos ilegítimos. Pouco importa se esses governos sejam de fato ilegítimos ou não.
Então, é por isso também que o O Minuteman, né? O Minuteman, o cara que Minutemen, viaja ali. exatamente, que vai lutar na fronteira contra a invasão de imigrantes, que vai proteger as suas Sim, comunidades da invasão dos criminosos. sim. Porque o que é importante também aqui é a própria ideia de uns Estados Unidos em permanente estado de sítio interno e externo. Então, Olha só. nós estamos sitiados, né, por shithole countries, como chamou lá o Trump naquele discurso que foi famoso. Tá? Uhum. Nós estamos sitiados, os nossos bairros brancos estão sitiados por esses militantes do Black Lives Matter que querem destruir nosso passado, os nossos heróis, o nosso patrimônio. Nós estamos sitiados nas cidades entregues ao crime e à criminalidade. Tá? Claro, tudo isso tem uma imaginação racial absolutamente supremacista aqui. Mas Uhum. essa ideia de um país em estado de sítio externo e interno, ele é fundamental para o trumpismo, porque é também o que legitima essa ideia de insurgência permanente. Uhum. Tá? Que no 6 de janeiro encontra aí o seu ápice. Tá? A ideia de que, bom, nosso país está sendo roubado de nós. A gente percebe muito isso ali. Como assim o Biden ganhou a eleição? Não pode. Porque se o Trump Uhum. ele é o ungido, né, ele é o líder das massas, então é impossível ele perder uma eleição. Então a única coisa que a gente tem que fazer é ir para o Capitólio e tentar acabar com isso tudo. Uhum. Então esse mito da insurgência permanente é fundamental para o trumpismo e é justamente uma das coisas que faz com que o trumpismo desequilibre permanentemente o sistema político americano. Hum. Porque Eu tava ouvindo você falar e pensando nisso, né? De como a narrativa das tarifas, ainda que não caia bem no mercado, para o trumpismo cai bem, né? A claro, ideia de manter o inimigo sempre à espreita, né? tu tem que estar um passo adiante do inimigo sempre. Uhum. Tá? E tu tem que criar inimigos. Né? Então tu tem também aqui o que aquele filósofo camaronês, aquele Mbembe, chama de política de inimizade, né? Que Uhum. é uma permanente construção de inimigos internos e externos para manter a base mobilizada. Então, esse inimigo pode ser a Uhum. comunidade trans, né, que a gente viu com muita força nos últimos meses. Eles deram uma acalmada no racismo explícito, justamente porque pela primeira vez o Trump teve votos inéditos entre parte da comunidade negra, homens negros principalmente, mas Uhum. é o imigrante da América Central, é o imigrante mexicano, é obviamente os terroristas islâmicos, enfim, tu pode constituir esse inimigo interno como tu quiser, mas o importante é que ele Uhum. sempre exista, para manter essa base mobilizada em nome da defesa dos valores americanos. Daí a paranoia e o ressentimento se fundem também de uma maneira muito visível no trumpismo. A base trumpizada, assim, os fanáticos, não estou falando do eleitor que votou por coisas pontuais, né? Pelo preço do ovo, né? O O preço do famoso já. povo, assim, a Uhum. galera que quer realmente Estado mínimo e tal, que votou de Uhum. zoeira e tal. A base trumpista, ela é paranoica, Sim. ela é profundamente paranoica. Amanhã o governo federal, uma paranoia em relação ao governo, e é interessante a diferença que eles fazem entre Trump e o governo. Não, Trump é o cara que Uhum. está no Estado, mas não faz parte do Estado. Porque o Deep Uhum. State, né, esse Estado, ele tem uma estrutura que transcende a própria vontade de quem o governa. Então, a única solução possível é destruir o Estado. Sim. Então, essa é a consequência final dessa paranoia trumpista, né? Que precisa sempre desses inimigos internos e externos, e que precisa sempre desse mito da insurgência permanente. Se nós não temos o que Uhum. nós queremos, nós vamos tomar isso. Uhum. Tá? De novo, a confusão entre liberdade política e licenciosidade branca, que é a característica da democracia americana, ou do sistema político americano. E é por isso que o trumpismo desequilibra permanentemente, porque pela primeira vez em muito tempo, talvez desde os anos 20, né, quando tu tinha a terceira clã, tu tem agora uma ameaça em larga escala armada contra o sistema político. Sim. Eu não acho que vai ter guerra civil, eu não acho nada disso. Eu acho que, assim, né, as pessoas também não querem morrer. Eu sempre brinco com isso, as pessoas não querem morrer. Mas o fato de tu ter uma massa disposta e falando Uhum. em refundar a América, em um novo regime, né, disposta a jogar fora do sistema político, para refundar o sistema político, isso é suficiente para caracterizar uma mudança significativa
dos Estados Unidos contemporâneos. E um sistema que cada vez mais fica desequilibrado. É um sistema que está chegando a níveis de disfuncionalidade enormes. Aí que, por sua vez, isso só alimenta ainda mais a paranoia trumpista. Então, nós temos aqui um círculo vicioso muito complicado de ser quebrado. Sim. Agora, é muito interessante você trazer o 6 de janeiro para a gente pensar a questão do imaginário, né? Uhum. Então você vai ter lá a Gadsden Flag, Uhum. que foi apropriada pelos libertários, né? Então, o chapéu do George Washington, a guilhotina, bandeira confederada, enfim, né? Uma série de elementos que remetem ao passado. E tem mais um, que é o famoso xamã, né? Aquele sujeito que invadiu o Capitólio com um chapéu do touro sentado, né? Que muitos entenderam como se fosse um viking e que na verdade não era. É um chapéu indígena. Sim, e que remete um pouco isso à ideia de nativos somos nós, né? Que conversa também com a festa do chá de Boston, né? A Boston Tea Party, né? Dos brancos vestidos de indígenas também, para falar, nativos somos nós, né? Não somos mais ingleses. A ideia do Stop the Steal, que não é apenas do roubo da eleição, mas do roubo do meu país. Claro. Né? Como você mencionou, eu acho que é muito, muito, muito interessante mesmo a gente voltar ali para o 6 de janeiro, tentando encontrar ali elementos dessa imaginação histórica que você mencionou, mas ao mesmo tempo, a questão da paranoia que você falou me fez lembrar de um elemento que anda sumido no trumpismo, mas foi bastante importante no primeiro mandato, que é o QAnon. Ah, sim. E tem um documentário fantástico no Max, né, na HBO, chamado QAnon Into the Storm, se eu não me engano, o nome é esse. É muito bom esse documentário. E em determinado momento que eu acho que dialoga bastante com o que você está falando, dessa imaginação histórica que ela funciona quase que de maneira orgânica, né? Movida por inimigos incomuns, mas que vai lá se apropriando do passado para meio que legitimar ou justificar suas ações. Que é um sujeito que está analisando ali o que é o QAnon, ele fala assim, parece jogo de RPG. O mestre, ele dá comandos, mas ele não faz a trajetória. Quem faz a trajetória são os personagens que estão jogando esse jogo. Então ele joga ali queremos a América a Era Dourada, vamos William McKinley, e aí ele joga isso e a massa vai cuidando de adaptar aquilo que elas entendem do passado. Assim, faz algum sentido isso? Claro, até porque tem um livro muito bom, um sociólogo brasileiro, Rodrigo Nunes, chamado Do Transe e a Vertigem, se eu não me engano, que tenta analisar teoricamente esses problemas. Claro, foca no bolsonarismo, mas a gente pode fazer muito bem, assim, para o trumpismo, né? E uma das coisas que ele coloca, não só ele, né, tem outros autores que trazem, mas ele, para mim, é o mais didático em relação a isso, ele coloca, olha, a gente está vivendo uma situação catastrófica em boa parte dos países. E tu olha, por exemplo, os Estados Unidos, como a gente comentou antes, né, famílias endividadas, processo crônico de desindustrialização, a economia não cresce mais tanto como não crescia, os salários achatados, um processo inflacionário crescente, a percepção de que o sistema político se divorciou por completo das demandas da população, enfim, né? Evidentemente a catástrofe climática, né, e o preço dos ovos já é uma decorrência disso, né? A crise existencial que acomete muitas pessoas entregues, né? A crise dos opioides, por exemplo, nos Estados Unidos, ele é uma derivação dessa crise existencial gigantesca, e essas pessoas elas querem soluções e conforto. Sim. Se elas não vão encontrar soluções no sistema político, e se a própria ideia revolucionária, no sentido clássico, moderno, né, de construção de um futuro melhor, está barrada, então tu vai olhar para o passado, mas tu vai olhar para o passado como se esse passado fosse um espelho torto. Tu consegue ver uma imagem mais ou menos real, mas ela está absolutamente entortada. O nome disso é uma velhinha, uma palavra assim que sumiu do nosso vocabulário, mas que eu acho importante a gente recuperar, ideologia. Ideologia, em um dos sentidos, e é o sentido que eu mais gosto, que é o do Jameson, do Frederick Jameson, né, é uma solução imaginária para problemas reais. Então, tu resolve no plano da imaginação o que tu não consegue resolver exatamente no plano material.
Então, por exemplo, Perfeito. essas teorias da conspiração, elas sabem, por exemplo, que o poder é opaco, que uma oligarquia, de fato, manda no capitalismo americano, que a desindustrialização é um processo de estrangeiramento, digamos, da política americana pela terceirização, né, dessa produção para países do sul global e tal. Então, os problemas em si, que eles veem, não são problemas errados. O que, evidentemente, é distorcido é a solução que eles dão para o problema. Tá? E, não, então, a questão é o deep state. São os oligarcas bilionários não alinhados com Trump que querem destruir os Estados Unidos. O problema é o imigrante que vai roubar. Né? E quando isso chega ao paroxismo das imaginações conspirativas. Daí não é só o imigrante, não é só o deep state. Aí realmente é assim, os reptilianos, né? Para usar um exemplo, né, meio caricatural, mas enfim, essa ideia de que há algo por trás, há um teatro das sombras que nós não conseguimos ver, que controla o mundo, e que isso, quando eu conseguir quebrar esse código e mostrar a conspiração, eu vou ter solucionado os problemas da minha vida. Só que o problema dos conspiracionistas é que nenhuma solução é, de fato, como é que eu posso dizer assim, é suficiente. Por isso que eles pulam de teorias da conspiração em teorias da conspiração, porque o fundamental para eles é justamente manter essa ilusão de que os problemas materiais estão sendo resolvidos no plano simbólico. Sim. E o Trump é o mestre disso. Sim. Esse talvez seja um dos motores fundamentais também do trumpismo, né? Essa imaginação conspiracionista, que tem a ver com a produção de inimigos e tal. Nesse documentário Into the Storm, é muito interessante, porque tu vê que as pessoas, elas buscam o QAnon porque elas estão se sentindo desesperadas nas suas vidas. Tem um casal que eu me lembro desse documentário. Encontram um propósito naquilo, né? Encontram um sentido, né? Encontram, assim, um consolo. Então a nossa vida está ferrada por causa disso. Porque tem um grupo de, sei lá, né, sujeitos que a gente não vê, que controlam a economia, a política, mas que agora o Q está demonstrando como nós temos que agir, porque isso também dá um sentido de agência política, mesmo que seja uma agência falsa. Né? Eles não estão resolvendo nada. Eles não estão agindo politicamente no sentido moderno de, né, fazer algo acontecer. Mas eles estão crendo que estão fazendo algo. Então isso também dá um sentido político muito forte a esses sujeitos. Quando o cara leva uma guilhotina para frente do parlamento americano, ele está ali externando um sentimento de repulsa ao sistema político que não é necessariamente da extrema-direita. É bom lembrar que o Bernie Sanders também se tornou um personagem importante nos últimos anos. Embora o Bernie Sanders jamais tenha falado em enforcar e matar alguém, claro. Sim, sim. Mas a metáfora da guilhotina é isso, assim, olha, nós vamos acabar com esse sistema político que só está nos ferrando. Então ali o 6 de janeiro também pode ser entendido como um ato desesperado de alguns para tentar resolver a situação das suas vidas. Claro que é uma solução estúpida, é uma solução reacionária, quase fascista. Mas nem por isso ela deixa de ter um fundo de um desespero real. Sim. Não, é verdade, assim, inclusive tem um influencer político lá nos Estados Unidos que ele se infiltra nas passeatas e tal, trumpistas, e ele começa a falar com os trumpistas e ele começa a dar soluções revolucionárias do comunismo, e eles começam a abraçar. Não sei se você já viu. É o Walter Masterson? É ele mesmo. Tem vídeos maravilhosos que a gente fica citando ali, olha, mas tu é a favor disso? Isso aqui é política comunista. Exatamente, assim, por isso que a gente fala, assim, lá em 2016 falavam isso, o Trump e o Sanders têm públicos semelhantes, né, que eles dialogam, e isso me leva também aqui, fugindo um pouco do nosso assunto, mas entrando na conversa, às vezes eu tenho a impressão que a gente está vivendo uma segunda era progressista sem os progressistas. Pode ser. Porque a era progressista, ela é justamente esse cansaço dos bilionários, do aumento da desigualdade, da exploração do trabalho, e que surgem dois grandes movimentos de massa, que é o progressismo e o populismo.
e que o progressismo ali, naquele momento da história, ele vence, né? Uhum. Então, assim, o populismo foi importante na época, você até mencionou um dos líderes populistas e tudo mais, mas o Partido Republicano vai se transformar progressista, Uhum. com o próprio Theodore Roosevelt e tudo mais. Só que agora os progressistas eles são mainstream, eles são, né, eles estão apostando naquela agenda liberal Exatamente. com tentativa de inclusão social, alguma coisa do tipo assim. Tô maluco? Não, acho que faz sentido. Na verdade, seria mais ou menos uma era progressista que não consegue levar ao fim a Gilded Age. Sim. Tá? Porque justamente as soluções possíveis para essa nova Gilded Age é que são barradas pelo próprio trumpismo. Então, essa é uma das Uhum. contradições do presente. Porque, por exemplo, o Trump, ele não se apresenta como um Teddy Roosevelt, né, que era um cara da elite e tal, que, olha, não, nós temos que Que dar um vou jeito no peitar, né? capitalismo americano, porque isso aqui não dá. É. Ele estava longe de ser um cara de esquerda, longe de ser um revolucionário, mas ele entendeu que, olha, não dá para Uhum. continuar dessa maneira, desregulamentada, esse caos, essa dominação dos trusts e tal. Então, nesse sentido, o Trump ele é o anti-Roosevelt. Uhum. Né? E talvez a tragédia seja justamente que esse anseio popular por mudança não encontre forma de ser canalizada para o sistema político. Porque se tu olha para o Partido Democrata é absolutamente mainstream. Assim, o Partido Democrata tem mais medo da sua ala esquerda do que do trumpismo. Sim. A verdade é essa. Entre, por exemplo, apoiar uma candidatura como a do Sanders, que tinha chances reais, porque tinha ali um movimento, não sei se de massa, mas tinha um movimento grande por trás, né, apoiando, que podia ter roubado o voto do Trump, e colocar Uhum. Hillary Clinton, que representa exatamente, é o establishment escrito assim, Uhum. ele, obviamente, eles optaram pela Hillary Clinton. Então, quando não tem mais essa possibilidade de canalização do desejo de mudança política no sistema político, isso vai explodir de outra maneira. E uma das explosões é o 6 de janeiro, outra explosão de forma mais geral é o próprio trumpismo no seu sentido mais populista, né? Não o trumpismo do Musk, não o trumpismo do Vale do Silício, mas o trumpismo do Bannon, por exemplo. O Bannon deu Bannon, uma entrevista exato. para o New York Times onde a lucidez dele na compreensão dos problemas que afligem os americanos médios é enorme. Claro que as soluções que ele propõe para isso são horríveis. Uhum. Uhum. São horríveis. Mas, assim, ele é um cara que entende o cenário. E tu não vê alguém do establishment do Partido Democrata com o mesmo tipo de leitura. Sim. Então, isso significa que o sistema político americano está disfuncional e não consegue mais que o desejo de mudança política encontrou no trumpismo, infelizmente, uma das suas maneiras de canalização. O que obviamente só vai piorar a situação, porque o trumpismo não é um movimento de mudança política. Só vou baixar aqui minha cortina, porque está pegando sol na minha tela aqui para poder te ver melhor. Tá. Coisas de home office. Então, e aí é interessante que você fala assim, olha, o trumpismo, ele canaliza essa insatisfação, né? Então, como assim, fazendo aqui... Existe uma frase, eu acho maravilhosa, que as duas melhores frases do Mark Twain não são exatamente dele, né? Se atribui a ele. Uma delas, que eu uso bastante, meus alunos estão cansados de ouvir, que é: a história não se repete, mas ela produz ecos, né? Ela Sim, ecoa. Né? Então, assim, o trumpismo, ele, ao mesmo tempo que representa essa insatisfação com a Gilded Age, a hora que ele chega ao poder, ele traz os bilionários exatamente. para dentro da Casa Branca, né? E aí, já encaminhando a nossa conversa mais para o final, eu queria saber se existe, pelo menos por parte das alas superiores assim do partido, que tentam dar alguma inteligência para ela, a tentativa também de inserir novos elementos nesse trumpismo, nesse imaginário trumpista, né, nesse imaginário histórico, para dar conta da entrada desses bilionários no jogo, né? Então, assim, eu tô pensando aqui, se a gente for pegar o Trump do Velho Testamento, que é o Trump lá do primeiro mandato,
ele é um cara que ele é fã do Andrew Jackson. Uhum. E o Andrew Jackson, ele se elege justamente denunciando a elite política, que Ah, era a elite que estava no poder desde a Revolução os e que ele ia, bancos, dos grandes proprietários de isso, terra. e que ele ia abrir, ele ia democratizar, né, o acesso à política, tanto dentro do partido, tanto que ele funda ele refunda o Uhum. Partido Democrata Republicano, né, vira o Partido Democrata, que vai inclusive incluir imigrantes e tudo mais, mas ao mesmo tempo calcado no sulismo da escravidão, né, e tudo mais, né? E o Trump, e ele era o presidente preferido do Trump, né? Uhum. Inclusive, ele não deixou ele sair da nota de $20, ele tinha lá o quadro Uhum. do Andrew Jackson no Salão Oval e tudo mais. E agora, o Trump do Novo Testamento, ele vem falando do William McKinley. Né? Ele vem falando justamente do William McKinley, Sim. que. E eu acho que o interessante do William McKinley, que agora falando com você, eu talvez tenha pescado alguma coisa que eu não tinha pensado antes, é que o William McKinley ele é assassinado. Ah, pode ser. Então, é incompleto. Uhum. Né? Quem vai levar a cabo as políticas dele vai ser o Theodore Roosevelt, mas de uma maneira que talvez o McKinley não tivesse feito. Né? Como é que você acha que tem novos elementos da história sendo mobilizados aí? Como é que fica essa confusão que te joguei, essa bomba que te joguei Não, agora? mas eu acho que tem sentido, assim, por exemplo, e aí eu me lembrei de novo do Walter Masterson, entrevistando um trumpista lá num evento lá, falando sobre bilionários, né, e esse sujeito, que é um sujeito, obviamente, cara de classe média ou trabalhador, né, Uhum, pelo visual dele, diz, não, peraí, os bilionários construíram esse país. Se uhum, não fosse pelos bilionários, nós não teríamos emprego. Obviamente é uma falácia, mas tudo bem. uhum, Eu acho que tem aqui uma dissociação que também a gente pode ver no próprio bolsonarismo entre o que é elite política, aos olhos deles, que é o establishment, e a elite econômica que se fez a si própria. Né? Então, eles não cansam de lembrar que o Jeff Bezos era um cara de classe média que ficou rico por seu próprio esforço. Inventam um uhum. Trump também que enriqueceu por seu próprio esforço, ignorando que ele já nasceu numa família muito rica nos Estados Unidos. O O próprio Elon Musk abriu mão da herança do pai. abriu mão da herança do pai, Uhum, fez sua riqueza com a sua inteligência, sua habilidade para negócios. O próprio Musk, de vez em quando, se apresenta como um imigrante que foi para os Estados Unidos e lá. uhum, Então, não é muito difícil, dependendo do jeito que tu conta essas histórias, incorporar os bilionários à mitologia do trumpismo. Né? uhum, Ainda mais que são bilionários que não fazem parte de um sistema político tradicional ou de famílias dinásticas, como os Bush. uhum, Aí sim, aí o Bush, né, tanto que são inimigos mortais, né, o George Bush e o Donald Trump são inimigos mortais porque o sim. Trump destronou a dinastia. Mas essa separação entre elite política e elite econômica, ela é muito bem feita, porque permite que tu, por exemplo, tu condene lá a Alessandra Ocasio-Cortez como uma representante da elite, Uhum. não faz o menor sentido, Não faz o menor sentido. uma mulher latina, trabalhadora do Bronx, né, como tu coloca, não, Maria, o Cássio Cortez faz parte da elite, não, mas o Musk não. O Trump não, o Trump é um Uhum. outsider. Ele veio de Sim, fora. Claro, sim. de novo, para quem estuda história, para quem é minimamente assim, letrado no sistema político americano, isso é um desatino. Mas isso é Uhum. importante porque permite também que o sujeito lá, que é o dono no mercadinho e tal, não sei o que é um trabalhador, no fim das contas, né? O cara vende o almoço para poder pagar a janta, mas que ele se veja projetado no Bezos, no Musk e no Trump. Uhum. E não no sindicato, E não não nos sindicatos, não no operariado. Né? Uhum. Inclusive, reclame do excesso de regulamentação, reclame dos impostos. E essa tem sido uma tradição republicana que deu certo. Né? Os republicanos se reinventaram um pouco com Reagan, mas sobretudo ali com a Revolução Republicana dos anos 90, o Newt Gingrich, todo aquele pessoal, o Rush Limbaugh, né, que era o porta-voz dos talk shows do Partido Republicano, com o partido da pessoa comum. Então, os Uhum. democratas é o subúrbio, é a elite universitária que viaja e tal. Nós não, aquilo que eu falei no começo.
Nós somos o partido do trabalhador, do sujeito comum, que todo dia acorda às 6 da manhã, não reclama, não tem handouts, não depende de welfare, né? Chegou, se é imigrante, chegou legalmente nos Estados Unidos para fazer sua vida. Então, assim, não é de todo impossível incorporar os bilionários a essa mitologia se tu enfatizar essa ideia que é absurda, mas que interpela bem as pessoas, de que os bilionários são simplesmente trabalhadores que deram certo. Em relação ao Andrew Jackson e o McKinley, é interessante também essa passagem, né, dessa admiração que o Trump tinha por um sujeito que era, de fato, um populista. O Andrew Jackson, ele tinha um apelo popular muito forte, e é o pai da democracia caucasiana nos Estados Unidos, como diz o Greg Branding, e aí é muito sintomático, ele tem escolhido um cara que democratiza o acesso político para os brancos trabalhadores, mas que é um cara que quer exterminar os indígenas, e que era um senhor de escravos. Sim. É um apelo de cachorro. Como tu não pode reivindicar o Calhoun ou o Alexander Stephens, tu reivindica o cara que está no meio termo entre os dois, que é o Andrew Jackson. E a passagem para o McKinney, a gente conversava em off antes, me parece também uma tentativa de fugir de uma certa tradição republicana contemporânea, que vê a refundação do partido com o Reagan. Eu acho que ali é uma tentativa de se distanciar, inclusive, do establishment republicano, que ainda muito tem esse apego à figura do Reagan muito forte, né? Mas que também não pode reivindicar outros republicanos históricos, como Coolidge e Hoover, porque levaram o país para o abismo de 29. O Eisenhower, porque era um general, caiu de paraquedas, governou nos termos do New Deal, foi inclusive o período de maior sindicalização da história americana. O que sobra? O Teddy Roosevelt não pode. O Taft, ninguém se lembra do Taft, então também vou fazer uma menção ao presidente que não tem menor. Sobra o McKinley, e eu acho que tu tem razão, assim, o McKinney como um projeto inacabado, mas também porque o McKinney, supostamente, na visão trumpista, teria enriquecido os Estados Unidos com suas tarifas, que permitiu que a indústria crescesse, então é o republicano, digamos... Fez guerra com a Cuba, né? Fez guerra com Cuba. O Trump voltando os olhos de novo para o seu quintal, né? É o presidente que atualiza o Canadá do manifesto para o resto do continente. Cuba, Porto Rico, né, que se isola dos problemas europeus. O McKinley era isolacionista, virou as costas para a Europa. Então, acho que essa escolha é muito sintomática, assim, tanto porque eu acho que é um dos poucos presidentes republicanos que sobra para ele poder reivindicar de forma não muito problemática, mas talvez porque ele se veja, de fato, como reatualizando o projeto do McKinley sem o seu aspecto progressista. Então, é o McKinley do capitalismo duro, do business, né, do apoio às indústrias, o McKinley anti-movimento operário e tal. Então, essa passagem do Jackson para o McKinley é muito interessante, embora ele ainda continue elogiando o Jackson. Né? Sim. Ele não largou a mão. E é interessante também porque marca, para a gente ir encaminhando para o fim mesmo, se tu pega os dois discursos de posse do Trump, né, o segundo tem um tom muito mais otimista que o primeiro. O primeiro é o discurso do American Carnage, do massacre americano, da decadência, das drogas, da violência, que ele ia acabar. Então, ele fala, the American Carnage stops now, acaba agora. O segundo fala numa nova era de ouro, fala em futuro, fala em a grandeza, o vigor e virilidade vão voltar, nós vamos ser respeitados de novo. Então, me parece que essa mudança de temporalização da própria nação no discurso trumpista é muito significativa. Parece que ele deu uma acalmada na paranoia, pelo menos nos seus discursos, para abraçar uma tentativa assim, de projetar um futuro mais otimista para os americanos. Claro que é uma contradição com a forma como o trumpismo se comporta de forma constantemente paranoide. Mas já aponta, digamos assim, para mais um elemento novo nessa imaginação histórica trumpista, que aí nós vamos ter que ver como é que isso vai se desenrolar ao longo desse segundo mandato. Isso aí com certeza a gente vai ter
muito material para estudar no futuro, né? O azar do mundo é a sorte dos historiadores. Eu vou ter um monte de fonte. Perfeito. Perfeito, isso mesmo. Me lembrou, inclusive, um livreto, assim, do René Remond sobre história dos Estados Unidos, que é um livrinho mesmo, de 100 páginas, que chega num momento e ele fala assim, bom, eu acho que vai chegar ali na era do Good Feelings, ele fala assim, essas épocas foram boas, então não tem história aqui, ele pula. Mais ou menos isso. Arthur, muito obrigado, viu, cara? Eu que Valeu agradeço, meu mesmo por velho. ter aceitado o convite. E tenho certeza que a nossa conversa aqui vai levantar várias reflexões aqui para o pessoal que acompanha o canal. Obrigado, viu? Eu que agradeço, viu? Um abraço para todo mundo que está te assistindo, que vai nos assistir, né? E é isso aí, eu que agradeço, cara. Valeu. E aí, gostaram da conversa que eu tive com o Arthur? Eu confesso que enquanto a gente conversava, eu pensava em várias questões que eu poderia, inclusive, perguntar a ele, mas que fiquei com um certo receio de fugir, né, do tema da nossa entrevista. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não se esqueçam de compartilhar com um amigo ou uma amiga. E deixar um like no vídeo, caso ainda não tenham deixado. E se inscrever no canal, caso não seja inscrito, caso não seja inscrita. Beleza? Nos vemos na próxima. Um grande abraço. See ya!